Quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26. Efésios 4, 26. A palavra de Deus diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Queridos, eu quero falar essa manhã em rápidas palavras sobre algo que tem destruído a vida de muita gente boa, de muito filho de Deus, que se chama ressentimento, amargura, né? Quando a gente ouve essa palavra aqui de Efésios, irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que ira é essa? Aqui com certeza a palavra está falando sobre guardar mágoa, guardar ressentimento, guardar algo sobre alguém que te feriu de alguma maneira. E Deus está dizendo, olha, não deixa o sol se pôr sobre isso. Ou seja, não fica acumulando essas coisas na tua vida, porque isso vai ser mal para ti. Né? É inevitável que venham os problemas, venham as chateações. E a pessoa que diz que quando essas coisas acontecem não fica irritada, a pessoa está mentindo. Claro que todo mundo fica irritado, todo mundo fica chateado. Mas Deus está dizendo, olha, não seja uma pessoa que viva acumulando essas coisas. Que a tua vida não seja uma vida de acúmulo de ressentimento. Se aconteceu alguma coisa que te magoou, que te machucou contra alguém, antes que o sol se ponha, ou seja, o mais rápido possível, o mais breve possível, tenta resolver isso. Tenta sarar o teu coração. E eu quero mostrar hoje para vocês, irmãos, algo, até o que o ressentimento pode fazer com uma pessoa, ou pode fazer essa pessoa perder na vida. Né? Eu vou usar um exemplo que você vai pensar assim, poxa, que besta. Mas antes eu quero que você veja mais um trecho da palavra de Deus aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, 16. Quero só reforçar essa palavra. Diz assim, ó: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejas sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui, Deus está falando justamente desse tipo de coisas que a gente guarda no nosso coração, que é reprovada por Deus. Coisas que vêm contra a gente, e muitas vezes de pessoas que a gente não espera. Né?
que a gente ajuda, que a gente ama, um filho, um esposo, uma esposa, um pai, pessoas que às vezes a gente está se sacrificando, fazendo tantos sacrifícios, e essas pessoas magoam o nosso coração. E muitas pessoas têm dificuldade de perdoar. E o que a pessoa faz? Ao invés de conversar, sarar, muitas vezes não fala nada, guarda aquilo no coração. E a pessoa começa um processo infeccioso, que às vezes até a voz daquela outra pessoa que você está guardando mágoa, começa a te irritar. Né? Você ouve aquela voz, já fica irritado, já não consegue mais ter um relacionamento com o esposo, com a esposa em casa, e de repente, eu como pai, uma mãe que deveria estar amando um filho, a gente está só brigando, e aquela confusão, e o filho não consegue mais ouvir a voz dos pais, o cônjuge não consegue mais ouvir a voz do outro. Por quê? Guardando coisas que Deus está falando assim, olha, isso não é para ser guardado. Entendeu? Essas coisas não é para te ficar guardando. Isso vai ser morte para ti, vai ser prejudicial, vai ser destrutivo. Entregue essa pessoa na mão de Deus. Tu queres dar uma resposta para essa pessoa? Paga o mal que ela está te fazendo com bem. Perdoa. Paga o mal com bem. Dá-lhe um tapa sem mão, né? Muitas vezes, quando uma pessoa age com a gente com uma agressividade, geralmente a pessoa espera outra agressividade, uma ação, né? Uma lei da física, toda ação constitui uma reação, né? Mas quando a reação que você tem é uma reação pacífica, como Jesus falou, o amor é o dom supremo. E é isso que Deus está falando aqui, olha, a vingança não pertence a ti. Tu não foste feito para guardar essa amargura. Deixa isso comigo. Faz o que tu tem que fazer. Pratica a bondade, pratica a justiça, o perdão, e deixa o resto comigo. Eu vou te vingar, eu vou fazer isso, mas não fica te corrompendo com essas coisas. Eu quero mostrar para você nesse momento, por que Deus fala. Eu tenho repetido muito isso, às vezes muitos questionam, né? Poxa, parece que às vezes Deus quer ser o nosso desmancha prazer. Por que não fazer isso? Queridos, quando Deus pede para a gente não fazer alguma coisa, ou fazer, é porque Ele quer o nosso bem. Pessoas estão perdendo grandes oportunidades por causa de raiz de amargura. Eu vou mostrar para vocês um trecho da Bíblia aqui, que vai te mostrar o que é que esse espírito de raiz de amargura faz, na prática. Olha como que esse espírito é destrutivo. Veja aqui Marcos capítulo 6, versículo 17. Aqui está falando o seguinte, Herodes tinha um irmão, e o irmão de Herodes era casado com uma mulher chamada Herodias. Herodes roubou a mulher do seu irmão, ele roubou Herodias do seu irmão, se apoderou da Herodias. Então João Batista, que era o profeta, foi lá com Herodes e Herodias e disse, olha, você está errado. Você fez errado em tirar a mulher do seu irmão. E a Herodias ficou com ódio. Veja que a Herodias era uma mulher muito ambiciosa,
O Tiago, irmão de Herodes, não era ninguém. Herodes era o bambambam. Era o representante de César na época lá. Então, ela era uma mulher ambiciosa, mas nasceu naquele dia algo pior do que a ambição dela. Ela criou uma raiz de amargura contra João Batista. Aquilo foi se transformando num ódio. Ela começou a alimentar. E aqui no versículo 17, fala assim, ó. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele mandou prender porque ele condenou aquilo. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Daquele dia em diante, Herodias, o desejo dela era matar João Batista de qualquer maneira, por causa da raiz de amargura que nasceu do ressentimento que ela teve, porque João Batista disse que aquilo era errado. Então ela odiava João Batista e queria matá-lo, mas não podia ainda. Versículo 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e tinha insegurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente, ou seja, ele gostava de ouvir a palavra, Herodes. Isso deixava Herodias com mais raiva ainda. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, ou seja, dia do aniversário do Herodes, ele tomou uma, estava alegre, deu um banquete, e os oficiais militares e os príncipes da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. Jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Olha lá. Esta respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. Preste atenção. Olha o que faz a raiz de amargura. Vamos mastigar isso aqui. Simplesmente, Herodes estava alegre, meio bacana. A filha de Herodias dançou para ele. E ele, para se mostrar na frente de todo mundo, ele disse, pede-me o que tu quiseres, eu te dou até a metade do meu reino. Sabe o que é isso? Bilhões. Herodias e a sua filha ficar milionária para o resto da vida. Eles iam conquistar a metade da fortuna de Herodes. Lembrando que ela não era casada com ele. Ela tinha um relacionamento instável. Que ela era casada com o irmão dele. Olha a oferta. Pede-me o que tu quiseres até a metade do meu reino.
ela foi pedir para a mãe dela o conselho. E aí, mamãe, até a metade do reino ele vai me dar. E olha o que o coração ressentido fez. Que metade do reino nada. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Mamãe, é a metade do reino. Pensa, são bilhões. Eu quero a cabeça de João Batista. Ela trocou uma vida milionária. Ela trocou a solução, pelo menos daqui da terra, de todos os seus problemas financeiros, por um ressentimento, uma raiz de amargura. Você percebe, meu irmão? Você diz, que besta, mas muita gente está perdendo tudo por causa disso. Muita gente está vivendo anos num casamento derrotado, porque não consegue perdoar, muitas vezes, um erro de um cônjuge que já está há anos atrás. E não consegue ser feliz, porque não consegue perdoar o erro de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo. E aquele sentimento de ódio, de raiva, a pessoa dorme com aquela pessoa, acorda com aquela pessoa, aquele desejo, pudesse eu matava essa pessoa, igual Herodias. Essa pessoa me demitiu injustamente, ela me traiu, e os anos se passam, e a pessoa diz assim, não, eu não vou casar, porque eu sei que vai ser igual, nenhum presta. O ressentimento é uma coisa, é um espírito, que quando ele se apodera de você, ele te consome. Quanto mais você passa a ter raiz de amargura contra alguém, contra alguma coisa, você começa a comer com aquela pessoa toda hora, a dormir, a acordar, a beber água, e aquilo nunca sai da sua cabeça. Veja o que aconteceu com essa mulher. O João Batista só disse assim, olha, isso está errado. Esse relacionamento aqui de vocês está errado. E a Bíblia diz que ela ficou daquele dia em diante odiando e procurando uma maneira de matá-lo. E no momento que veio a solução da vida dela, teoricamente, que ia ser a virada financeira da vida dela, ia ser o momento dela ser dona da metade da fortuna de um rei. Ela trocou tudo isso por uma vingança, pela cabeça de João Batista. Olhe para 3 pessoas aí e diga, misericórdia. Querido, você está percebendo o que é a raiz de amargura? O que eu guardar algo pode fazer na minha vida? E é por isso que uma das maiores armas que o diabo usa contra a autoridade é raiz de amargura. É uma das maiores armas. Olha, isso é interessante, porque nós seres humanos, quando a gente peca, geralmente a gente não admite, eu pequei, a gente tenta botar a culpa do nosso pecado em alguém. Olha o que aconteceu com Adão no paraíso. Adão pecou, comeu, ouviu a voz de Deus e foi se esconder atrás da moita, né? Aí Deus perguntou para ele, Adão, onde tu estás? Aí ele disse assim, não, eu estou aqui atrás da moita, porque eu ouvi a tua voz, como eu estava nu, tive medo e me escondi de ti. Aí Deus disse assim, tu comeste da árvore que não era para te comer? Ele não disse, poxa Senhor, comi, me perdoa.
Ele disse assim: foi essa mulher que tu me deste. Aí de amargura. Ele não disse assim: eu comi, poxa, eu pequei, né? Protegeu a sua esposa. Ele disse: foi essa mulher que tu me deste. Ou seja, em outras palavras, a culpa é tua. Foi tu que me deu essa mulher errada. Aquilo que mais o diabo tenta usar para nos afastar das nossas autoridades é a raiz de amargura. Eu não vou para o discipulado, porque eu já sei que o pastor vai falar, o meu líder vai falar isso. E por que o diabo quer a gente atrás da moita, ressentido? Porque qual é o desejo que eu tenho que nutrir? Qual é o desejo que o marido tem que nutrir da esposa, a esposa do marido? Amor. Amor, compaixão, perdão. É uma vivência. Mas hoje muitos até dentro da igreja estão vivendo cheio de ressentimento. Não falam mais com os outros. Eu sei que eu falar ela não vai entender. É isso que o diabo quer. Eu nem vou falar com o meu líder, que eu já sei que não. Ressentimento é um espírito maligno que o diabo tem usado para destruir a família que Deus tem para ti. Ressentimento destrói a prosperidade que Deus tem para ti. Ressentimento destrói as oportunidades que Deus tem para ti. Por causa de um ressentimento, aquela mulher perdeu a maior oportunidade da vida dela. Feridas não curadas. Quantos jovens aqui, uma vez chamei uma jovem, vi que ela já tinha rejeitado 3 casamentos, 3 pretendentes. Jovem, o que está acontecendo com você? Você tem algum problema? Ou você tem um dom que não pensa? Ela diz: não, pastor, é que meus pais brigam tanto, todo dia, os 2 são da igreja e continuam brigando, que eu, para ter um lar igual ao dos meus pais, eu prefiro ficar solteira. Veja, que algo que te machuca, te ressente, te impede de avançar. Ela nem cogitou. Salomé chegou lá com a mãe dela e disse: olha, mãe, a metade do reino. Vai rápido lá e pede a cabeça do João. Perdeu a maior oportunidade. Queridos, e é o que acontece. Olha o que a Bíblia diz aqui em Provérbios 17:13. E é o que tem acontecido na vida de muitos crentes, muitos filhos de Deus, que hoje tem sido tomado pelo ressentimento e tem perdido as bênçãos do Senhor, as oportunidades. Olha, Provérbios 17, capítulo 17, versículo 13. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. O que acontece com o ressentido? A pessoa vingativa, a pessoa que fica pagando mal com mal, bem com mal. Olha o que diz aqui: o mal não se apartará da sua casa. Uma coisa, quando você guarda isso, quando vê um filho não se entende mais com o outro, o pau quebra, marido não se entende com mulher, o vizinho não se entende, as pessoas têm que sair daquela rua, tem que sair, porque esse é o poder do ressentimento, é criar contenda, confusão. Ainda agora eu estava falando, porque Deus é sábio. Em Gênesis, Deus chama Adão e diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Ora, Adão não tinha
mãe, nem pai, era Deus, e Eva também. Mas por que Deus já estabeleceu essa lei? Se Deus estabeleceu a lei, porque não dá certo. Quem casa faz casa, já diziam os antigos. Que a pessoa nunca cria identidade. Olha o que acontece para esses que se casam e ficam na casa da mãe. Ah, mas não foi assim que eu te criei, meu filho. Não foi assim. Ah, tá errado. Aí a esposa já se sente agredida com a sogra, com o sogro. Aí começa aquela briga. Aí vai nascendo o ressentimento. Aquele lá se acaba. Se acaba. Por quê? A pessoa está na casa dos pais e os pais têm a maneira deles de criar e acham que a maneira do novo lar é errada. E o que vai brotar disso? Ressentimento. Porque cada vez que a mãe critica a nora, aquilo ali não vai causar arrependimento na vida dela. Ela vai causar ressentimento. Poxa, eu vim para cá só para ser humilhada. Deus, ele não é desmancha prazer, mas quando ele fala uma coisa é porque não dá certo. Não dá certo. Pode ver, todo mundo tem isso. E aqui está dizendo, quando aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Confusão. Uma casa que não tem perdão. Uma casa que as pessoas não descobriram ainda o valor de perdoar e pedir perdão. É uma casa de confusão. É uma casa de desavença. É uma casa de ressentimento que as pessoas vão perder o melhor de Deus. Né? O que é que a Bíblia diz? Lucas 17:3. Esse é o procedimento do que é filho de Deus. Quando algo te fere, a palavra de Deus ensina a cada um de nós como devemos agir. E o procedimento correto é você obedecer o que está escrito na palavra. Na palavra. Acautelai-vos. Lucas 17:3. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Vai lá, confronta. Repreende-o. Se ele arrepender, perdoa-lhe. Ele pisou na bola, para de ficar calado guardando besteira no teu coração. Teu marido, tua mulher, teus filhos, teus pais, teus vizinhos, vai lá, conversa. Entende? Poxa, querido, eu não gostei disso aí. Por que você falou desse jeito? Conversa. Ele se arrependeu, perdoa-lhe. Pum! Não guarda. Perdoa-lhe. Vamos continuar, versículo 4. Se por 7 vezes no dia, né, tem um trecho que Pedro, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier de ter contigo, dizendo, estou arrependido, o que, irmãos? Perdoa-lhe. Querido, aqui embaixo, os discípulos disseram, meu Deus, não vou ler para... Mas eles não entenderam. Sabe o que o perdão faz? Ele não é bom para quem você perdoou, como muitos pensam, se safou, eu perdoei. Ele é bom para você que perdoou também. Não é bom só para quem recebeu, porque se você não perdoar, você vai guardar ressentimento. Você vai guardar uma sensação de raiva, de desejo de vingança, de coisas ruins dentro de você que vão impedir as bênçãos de Deus, até a tua oração. E é por isso que o Senhor está falando, Jesus está falando aqui,
Se ele vier 7 vezes arrependido e dizer, eu estou arrependido, me perdoa. Perdoa-lhe. Faz a tua parte. Se ele tiver falso, não sei o quê, não importa. O importante é para você não guardar ressentimento. Isso faz bem. Para você, para mim. E diz, então, perdoa, te livra. Porque se tu não perdoar, a partir desse momento, tu vai dormir com essa pessoa na cama toda noite, tu vai tomar café com ela, tu vai merendar com ela, tu vai almoçar com ela, tu vai ficar com ela te azucrinando, o que tu vai fazer, como tu vai te vingar. Acabou a tua vida. Acabou a tua vida. É isso que Deus está falando. Jesus, quando pede uma atitude nossa, não é como muitos pensam, olha, ele está pedindo uma atitude, é um ato de amor pelaquela outra pessoa. É amor por você que está perdoando. Porque quem é mais prejudicado é quem guarda a raiz de amargura. É quem não libera. É aquela mulher que acabou, pode ver, às vezes um casal se casa, a pessoa é sorridente, é brincalhona, quando você vê aquela pessoa vira jururu, não tem mais alegria, mas por quê? Vai guardando mágoa, vai guardando e não consegue perdoar, não consegue, acabou a vida da pessoa. A pessoa envelhece rápido, adoece. Qual é as maiores doenças do nosso século? Estresse. Estresse vem dessa pressão. Da pessoa que está 24 horas preocupada com alguma coisa, pressionada. Né? Então a pessoa, quando Deus fala aqui, olha, perdoa, Ele está falando, quando você perdoa, você está liberado. Eu vou tomar conta da coisa. Mas quando você segura a raiz de amargura, você vai ser destruído junto com a pessoa. Você está preso àquela pessoa. Olha que coisa. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Eu vou finalizar com esse trecho. Tá, irmãos? E isso aqui é tremendo. Isso aqui é uma lei espiritual, que muito crente não entende, tá certo? Portanto, vós orareis assim, a oração do Pai Nosso. Jesus está ensinando aqui a oração do Pai Nosso, tá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, esse perdão é condicional. Você só vai ser perdoado por Deus quando você perdoa o seu irmão. Em primeiro lugar, eu vou mostrar que é isso mesmo, aqui mesmo. A oração diz: você só vai ser perdoado pelo Senhor se você perdoar o teu irmão. Enquanto estiver na raiz de amargura, enquanto estiver guardando coisa e não liberar perdão, não pedir perdão, você não vai ser perdoado. Vai ser, vamos lá. Perdoa, versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, está escrito aí na sua Bíblia, irmão, sim ou não? Se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está vendo? Está escrito aí, irmão.
Você só recebe perdão de Deus se você perdoar. Enquanto você não perdoar, enquanto você segura a raiz de amargura, teu filho adoece, teu lar adoece, tuas finanças adoecem, tudo. Você começa a desperdiçar oportunidade. Você se torna um Herodias. Uma pessoa que prefere a cabeça de um ser humano do que a metade de um reino. Olhe para 3 pessoas e isso é forte, irmão. Eu vou dar uma chance aqui, alguns segundos para quem entrou bicudo aqui se perdoar. Ninguém vai te olhar, não, só um abraçadinho. Amém. Queridos, isso está claro na palavra de Deus. Deus está dizendo aqui, se tu perdoa, eu te perdoo. Se tu continua com ressentimento e não perdoa, eu jamais vou te perdoar. O que é mais fácil? O que você aprontou para Deus ou o que alguém aprontou para você? Aí é a pergunta. Da metade do reino. A Bíblia diz que antes do nosso nascimento, Deus tem algo para nós. Deus tem uma vida, antes da nossa mãe saber o nosso formato, Ele já tem. E quando Jesus veio aqui na terra e Ele morreu na cruz, Ele já conquistou isso. Ele disse, está consumado, está conquistado. Agora, Deus está dizendo o seguinte, tu tens 2 escolhas. Tu continuas vivendo igual as pessoas que não me conhecem, guardando mágoa, ódio, brigando, amaldiçoando umas às outras. Eu creio que não há uma decadência maior, um casal que prometeu no púlpito se amar, hoje estarem um jogando praga e desejando a morte do outro. Um pai dizer, odeia um filho, que o filho não presta. Um filho desrespeitando, como hoje acontece, até batendo, agredindo seu próprio pai e sua mãe. Isso é triste. Mas olha aonde o ressentimento chega. Coisas que no nosso tempo parece comum. Hoje, às vezes eu fico olhando, né? Uma pessoa está conversando, um pai, uma mãe, eu ainda peguei um pouco desse tempo, ai que o meu pai estivesse falando na mesa e eu atravessasse. Ele só fazia olhar, eu já sabia que o pau ia comer. Não tinha negócio de correr, não. Hoje o moleque olha, molequinho, às vezes 5, 6 anos, ai papai, isso é mentira. Isso não é assim. Queridos, é o tempo que a gente está chegando. E Deus está dizendo assim, olha, tu vai ter 2 escolhas. Eu tenho metade do meu reino para ti. Ou tu fica com a cabeça do João Batista, como muitos. Ah, eu não gosto do pastor. O fulano falou isso, como estão criticando, e critica a palavra, e critica tudo, e critica. Aí você pede a cabeça do João Batista. É o que tu tens para mim, o teu reino. Eu quero o teu reino. Eu quero a metade do teu reino. É a escolha. É a escolha. Então, o que acontece? Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Hoje, irmão, quem é que é santinho de canduras? Porque sempre o que a gente faz parece que não é nada. O grave é o que fazem contra a gente. A gente faz. Mas se a gente for honesto e justo, parar para pensar o que a gente já aprontou contra Deus, nós somos salvos pela graça. O que é a graça? Favor imerecido de Deus, porque não merecíamos a salvação. Nós não fomos salvos porque somos bons.
Foi porque Deus quis nos salvar, porque Ele nos amou primeiro. E quem é você para dizer que não consegue perdoar? É o que Deus está falando aqui. Então, se tu não consegue perdoar o teu irmão, eu também não vou te perdoar o que tu fizeste comigo. Pronto. Quem vai perder nessa história? O amargurado. Quem vai perder nessa história é o amargurado. É que vai... Deus tem um reino, Deus tem o melhor para o seu povo. Por isso que eu vou repetir de novo e repito. Hoje tem crente tendo medo de coronavírus, está com medo de tanta coisa, com medo porque não vai sustentar sua família. Tanta coisa que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário. Você pode passar por isso, mas você é mais que vencedor. Você não tem que temer essas coisas. Mas está aqui uma coisa que você tem que temer. Não conseguir perdoar. Não conseguir tirar a amargura do teu coração. Porque esse sentimento vai fazer você trocar o melhor de Deus, o centro da vontade de Deus, a metade do reino do Senhor, pela cabeça de um profeta. A cabeça de um irmão. A Bíblia diz, dois mandamentos resume todos os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não consegue amar ou perdoar o teu irmão, vencer essa raiz de amargura, então você não está salvo. Desculpa. É o que Deus está falando. Assim como tu não consegue perdoar, eu não vou conseguir te perdoar. Espero que o Espírito Santo possa ter falado aos nossos corações essa manhã. Queria trazer essa pequena palavra, simples, mas objetiva. Por que eu estou trazendo essas palavras? Estamos num tempo de santificação. Santificação, eu estava conversando com alguns jovens ali. Muitos pensam que santidade, eu casei em santidade porque eu não beijei, eu não fiz isso. Casar em santidade não é só isso. É você estar praticando a palavra de Deus como ela é ordenada, estar no centro da vontade de Deus. Não adianta não beijar e não fazer isso, mas está fazendo outras coisas que é errada. Então, santidade, santificação, é você pegar tudo que está errado na sua vida e corrigir. Espírito Santo, me mostra, Senhor, tudo que está errado na minha vida, eu vou botar fora. Eu vou ter essa conversa com os jovens, mas é isso que a Bíblia diz. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e joga fora. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca e joga fora. O que quer dizer isso para você arrancar olho, arrancar mão? Claro que não. O que quer dizer é o seguinte, eu tinha a minha dificuldade. Minha dificuldade foi bebida, mas quando eu era adolescente, que eu entrei na igreja, era mulher. Eu tinha dificuldade de andar em santidade. Se na época que eu entrei na igreja, eu tivesse um celular desse com internet e acessasse a hora que eu quisesse programa de moralidade, eu ia me firmar? Nunca. Então, para mim, arrancar um olho ou um braço, para mim ir para o céu, na época, seria não ter isso por um bom tempo, até que eu tivesse condições de andar em santidade tendo isso. É isso. Arranca de ti o que está fazendo pecado. Se essa conversa que você fica de madrugada com um jovem que não era para você estar falando, ou esse contato que não era para você ter no seu celular, arranca. Aí eu não consigo, arranca o celular fora, fica sem celular. É melhor tu ir sem celular para o céu do que para o celular e para o inferno. Isso que quer dizer, irmãos. É isso que quer dizer. Se hoje você tem Face, tem Zap, tem isso, e isso está te fazendo pecar, arranca e joga fora. Até você ter condições de ter isso sem estar usando para o erro. Simples assim. É simples assim.
Se eu passo por aqui, tem alguém mexendo comigo, uma mulher, um homem, aquilo está me tentando, e eu sei que se eu continuar, eu vou por outra rua, arranca aquela rua da tua vida. É isso. Arranca. Simples. Você vai estar obedecendo a Deus, e você vai estar sendo honrado pelo Senhor. Honrado pelo Senhor. Né? Então, tudo está no perdão. Nós somos pessoas imerecedoras do perdão de Deus. Mas pela graça Ele nos salvou. E hoje, quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos? Quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos? Amém, queridos? Vamos ficar de pé nesse momento. Aplauda o Senhor.